uma vez, que nós possamos passar para todas as pessoas, os nossos companheiros, o nosso entendimento sobre a lição de hoje, né? E antes nós vamos fazer o nosso recolhimento interior para nos ligarmos à espiritualidade que nos envolve neste momento, em todos os momentos da nossa vida, mas especialmente hoje, em que vamos fazer o estudo de mais um tema, né, de Emmanuel. Vamos sentindo que os nossos corações se unem, se entrelaçam com os nossos melhores sentimentos de amizade, de companheirismo. E nesse silêncio interior, vamos elevando as nossas mentes, os nossos pensamentos, os nossos corações, para o amor, para o bem, para as leis divinas, buscando essa orientação que vem do alto, né? Essa orientação das equipes espirituais que nos acompanham a toda semana neste nosso trabalho, nesse nosso estudo, nesse estudo em grupo, em equipe. Assim como faz a espiritualidade, sempre em grupo e em equipe. Que essa permuta de vibrações, de energias, de compartilhamento, possam ser úteis a todos nós. Que esses conhecimentos e esses sentimentos nos preparem para receber a luz do entendimento e nós possamos manter a nossa fé e a nossa confiança. Agradecemos a oportunidade desse estudo que procura nos consolar e esclarecer sobre a finalidade de estarmos juntos nesse grande campo do Senhor, aprendendo a trabalhar com amor. E que o Pai e as suas bênçãos permaneçam conosco, junto de nós, agora e sempre. Graças a Deus e a Jesus. Bem, companheiros... Só um instantinho. Eu acho que a gente não pode ainda compartilhar screens. Desculpa, Lu, agora pode. Tudo ok? Enquanto você organiza aí, Stefania, since it's your first time, I think you're yeah. So I'll tell you the way we do the lecture here on Wednesdays. We read one of the books from Chico Xavier, from Emmanuel. What he does is he has one sentence of the Bible and then he writes a whole chapter on that sentence. So what we do is we read it together and then we'll talk about it. She will read it and then she will talk about what is the message behind that sentence from the Bible. Thank you. Ô, Lu, a gente não tá vendo ainda. Não? Não. Você minimizou alguma coisa aí, Cross-Functional Organization Structure. Really? Oh my gosh. Espera só um pouquinho. Não, mas não dava para ver tudo, não. Estava minimizado. Estranho. O que vocês estão vendo agora? Bem, amigos, então, antes de nós comentarmos esse capítulo 4 do livro Caminho, Verdade e Vida, que fala sobre trabalho, e cuja frase é aquela, né? Que o meu pai obra, trabalha até agora
e eu trabalho também. É um versículo de João, do capítulo 5, né? Bem, então, antes nós vamos contar rapidamente, né? Uma pequena história que muitos já devem ter lido no Jesus do Lar, que de uma conversa na casa de Filipe, naquela época em que Jesus tinha iniciado os cultos do Evangelho no lar, né? Então, Filipe perguntou para Jesus qual era o maior servidor do Pai. Ele disse: Senhor, qual é o maior servidor do Pai entre os homens da terra? E Jesus refletiu alguns minutos e contou. Num extenso domínio, não havia diretrizes ao trabalho, nem ânimo consciente, nem valor, nem alegria. A doença e a morte, a necessidade e a ignorância eram fantasmas de toda a gente. Certo dia, porém, apareceu ali um homem simples. Não trazia armas, nem escrituras, nem discussões, nem imagens, mas pelo seu sorriso espontâneo revelava um coração cheio de boa vontade, guiando as mãos operosas. Não pregava doutrinas espetacularmente, todavia nos gestos de bondade, pura e constante, rendia culto sincero ao Todo-Poderoso. Começou sozinho lavrando uma nesga do campo e adornando-a de flores e frutos. Conversava com seus companheiros de lutas daquela comunidade, né? Aproveitando as horas no ensinamento fraterno e edificante. E transmitia suas experiências a todos os que se propusessem ouvi-lo. Aperfeiçoou a madeira, plantou árvores benfeitoras, construiu casas e instalou uma escola modesta. Em breve, ao redor dele, ficavam a saúde, a paz, a fraternidade e as bênçãos do serviço, a prosperidade e o contentamento de viver. Com o espírito de trabalho e educação que ele difundia, a defesa era boa, a política ajudava, a política da boa vizinhança, né? A filosofia era preciosa e o sacerdócio era útil, porque todas essas, presididas pelo santo imperativo da execução do dever pessoal, no bem da coletividade. E após longos instantes de pensamento mudo, o mestre terminou. Em verdade, há muitos trabalhadores no mundo que merecem a bênção do céu pelo bem que proporcionam ao corpo e à mente das criaturas. Mas aquele que educa o espírito eterno, ensinando e servindo, paira acima de todos. Então, esse é o maior servidor nessa história contada por Jesus, né? Aquele que sabe educar o espírito eterno, né? Esse é o maior servidor. E nós vamos entrar, então, na leitura do texto do capítulo 4, que fala sobre trabalho. E esse texto foi escrito por João, né? Anotado por João, capítulo 5, versículo 17. E Jesus lhe respondeu: meu pai obra até agora, e eu trabalho também. Então, este versículo apareceu, Jesus falou, né? Esse versículo, segundo a anotação de João, justamente depois que ele fez a cura daquele paralítico que estava sendo deitado ali perto daquele tanque, perto de uma das portas da entrada de Jerusalém, né? E esse paralítico esperava ali um espírito chegar, movimentar as águas, né? E ver se ele tinha oportunidade de entrar nessas águas naquele momento para receber aquela graça de ser curado. Então,
Jesus apareceu, curou, né? E essa atitude de Jesus provocou algumas censuras, né? Porque Jesus estava realizando um trabalho, como se fosse um milagre naquela hora, né? Era um dia de sábado, onde os judeus guardavam esse dia, tinha esse ritual de guardar, de consagrar o dia de sábado e não trabalhar. E o paralítico pegou a sua cama e saiu também, voltando para sua casa, né? Que Jesus disse para ele que ele se levantasse, pegasse a sua cama e fosse para casa. Então, aquilo causou um tumulto, uma censura, justamente porque era dia de sábado, e João, então, anotou esse versículo. E Emmanuel nos fala: em todos os recantos, observamos criaturas queixosas e insatisfeitas. Quase todas pedem socorro. Raras amam o esforço que lhes foi conferido. A maioria revolta-se contra o gênero de seu trabalho. Os que varrem as ruas querem ser comerciantes. Os trabalhos do campo prefeririam a existência na cidade. O problema, contudo, não é de gênero de tarefa, mas o de compreensão da oportunidade recebida. De modo geral, as queixas, nesse sentido, são filhas da preguiça inconsciente. É o desejo ingênito de conservar o que é inútil e ruinoso, das quedas no pretérito obscuro. Mas Jesus veio arrancar-nos da morte no erro. Trouxe-nos a bênção do trabalho, que é o movimento incessante da vida. Para que saibamos honrar nosso esforço, referiu-se ao Pai que não cessa de servir em sua obra eterna de amor e sabedoria, e a sua tarefa própria, cheia de imperecível dedicação à humanidade. Quando te sentires cansado, lembra-te de que Jesus está trabalhando. Começamos ontem nosso humilde labor, e o Mestre se esforça por nós desde quando? Então, esse é o final do texto de Emmanuel. E nós, então, resumimos assim, pensamos assim, né? Que todos nós reclamamos ou dos nossos trabalhos, ou das nossas atividades, né? A maior parte da humanidade reclama mesmo. Então, nós temos que aprender a reclamar menos e servir mais, né? É a conclusão que eu cheguei de que nós nos lamentamos muito das coisas que nós fazemos e às vezes vivemos nos queixando, né? E não insatisfeitos, mas no fundo nós temos que aprender, né? Porque nós estamos aprendendo a reclamar menos e servir mais. E eu anotei essa frase de Emmanuel, que Jesus, ao ensinar que o Pai trabalha incessantemente, porque o trabalho é uma vida incessante. O Pai trabalha dentro da sua obra de criação incessantemente. Então, a pergunta 674, né, vem ao encontro dessa nossa necessidade. Então, a necessidade do trabalho é lei da natureza? Então, o trabalho é lei da natureza por isso, não é? Então, nós temos necessidade desse trabalho que está embutido dentro de nós, né? Embutido até nos seres inferiores, como se diz, da criação, né? É uma necessidade porque nós precisamos progredir, nós não podemos viver na inércia. Então, os seres unicelulares, o vegetal, o animal, né? O homem, todos têm obrigação de trabalhar,
pode ser uma obrigação inconsciente desses seres inferiores, mas nós temos consciência do que nós fazemos. Então, o trabalho é imprescindível para o progresso da humanidade. Então, essas duas leis, a do trabalho e a do progresso, elas precisam caminhar juntas, né? O progresso vem da força do trabalho. É o resultado do individual, do esforço individual de cada pessoa, não é? Essa força vem com o trabalho. Então, o trabalho, ele vai aprimorar o nosso físico, o nosso intelectual e o espiritual, nos seres conscientes, né? E no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 25, ali eles tecem um comentário, o Espírito tece um comentário de que Deus nos deu essa obrigação, colocou em nossa consciência essa necessidade do trabalho, o físico, o intelectual, o espiritual, e nós precisamos, o nosso corpo precisa de um trabalho físico. Ali no Evangelho diz, se nós não tivéssemos esse trabalho físico, os nossos órgãos ficariam atrofiados. Se Deus não nos desse o trabalho intelectual, o nosso espírito ficaria na idade da infância. Ele ficava naquele estado meio instintivo, do animal. Como os animais também têm seus trabalhos, os vegetais têm seus trabalhos, mas é um trabalho inconsciente, não é? Eles parece que foram programados para fazer aquilo, mas eles têm a utilidade dentro desse concerto, dessa harmonia e desse equilíbrio universal. Então, ali também no capítulo 25, é o Buscas e Acharás, né? Ali, ele diz que a necessidade de trabalho é para buscar e nós acharmos. É a busca de alguma coisa que nós precisamos, do progresso, né? A busca de algum sentido melhor para a nossa vida. E se nós procurarmos, nós achamos. E se nós trabalharmos, nós vamos produzir. Isso está no capítulo 25. Então, busca e acharás. Trabalha e produzirás. Então, esses seres que aparecem unicelulares, todos esses, nessa programação, eles funcionam como co-criadores na obra do universo, impulsionando também a lei do progresso. Nós também, então, o Senhor, né, trouxe-nos a bênção do trabalho, como diz Emmanuel, que é o movimento incessante da vida. Nós colocamos aqui esse emblema, né, dessa cepa, né, como se fosse um galho de uva, que é o emblema do trabalho do Criador. Os espíritos orientaram Kardec que usasse esse emblema, eles mesmos desenharam esse emblema, para que Kardec colocasse esse símbolo do trabalho do Criador, assim nas páginas iniciais ali, né? E nessa parte dos prolegômenos, logo após a introdução, tem ali a orientação dos espíritos falando sobre o significado do trabalho da criação. Essa cepa, todo esse conjunto desse desenho, né? Como se fosse um galho da videira, né? Ele funciona como o corpo físico, a matéria, o corpo físico, né? E que esse corpo físico, esse conjunto do corpo físico, que precisamos da matéria para evoluirmos, não é? Ele vai fazer o trabalho para a purificação do espírito.
Então, os espíritos falam que aquele licorzinho que sai do bago, do cacho da uva, o licorzinho, que quando a gente espreme sai, aquilo é o espírito. Então, nós necessitamos da matéria, do corpo, para que o trabalho dela possa purificar o espírito. Aquele licorzinho que simboliza o espírito. Pode ir. E Kardec também, ele criou esse lema, trabalho, solidariedade e tolerância, porque desde a codificação, né, do início da codificação, ele viu, ele sentiu esse trabalho de união dos espíritos, como nós estudamos lá no comecinho do curso, né, sobre a invasão espiritual organizada, que um autor de um livro, que no momento me falha a memória, ele citou como que aquela organização dos espíritos que chegaram à Terra, ali todos juntos, né? Aquilo que está no prefácio do Evangelho segundo o Espiritismo, as vozes dos céus, aquele conjunto, aquela pleiade de espíritos que chegaram à Terra para fazer esse trabalho da codificação. E eles vieram naquele conjunto, né, harmonioso, todos ali como se estivessem num coro, cantando algo que exortasse a vinda deles, a implantação dos conhecimentos espirituais aqui na Terra. E eles vinham todos juntos, né? Então, aí a gente nota a solidariedade dos espíritos em todos os momentos da criação dos mundos, desse trabalho de divulgação, de mensagens importantes, sempre tem uma equipe, a equipe do Espírito da Verdade, né, que nós conhecemos. Então, essa solidariedade em que Allan Kardec fez parte, porque ele foi também participante de toda essa união, de todo esse conjunto, né? Demonstrando a fraternidade, e em tudo que nós aprendemos nos livros da obra de André Luiz, nós vemos esse espírito de trabalho, de solidariedade, tanto naqueles espaços superiores, né, de espíritos superiores, como aqueles que fazem prestação de serviço, de consolo, nessas regiões mais infelizes, né, que temos junto de nós também. E todo esse trabalho solidário, né, de permuta, de ajuda constante, traz a tolerância, né? Porque nós vamos aprendendo a trabalharmos com o outro e tolerando as nossas imperfeições, né? No nosso estado evolutivo, nós ainda temos que fazer muito desse trabalho, até nós atingirmos estados elevados, né? Então, para a nossa necessidade, o trabalho, a solidariedade e a tolerância, né? Para nos levar à fraternidade, àquela paz tão desejada, ao amor tão desejado, né? Então, Emmanuel fala que quando nós exaltamos a solidariedade, acendemos a luz da tolerância. Então, o trabalho, ele vai nos unir, aglutinar, ele vai dinamizar a nossa vida, né? Esses movimentos incessantes. Ele explora, né? E ele faz explodir também, explodir e explorar as nossas potencialidades internas. Então, quando nós nos unimos, nós podemos realizar coisas que a gente nem pensava que poderia realizar, e cada um de nós vai encontrar alguma qualidade, algum valor dentro de si, que às vezes também desconhecia.
Então, o trabalho e a solidariedade desperta todas essas qualidades e essas potencialidades que nós temos, né? Então, quanto mais nós aprendemos, nos solidarizamos, vamos nos tolerando e despertando aquilo que está adormecido dentro de nós. E com a tolerância, nós vamos ter a fraternidade, o entendimento, o perdão, né? E aquele autor Martins Peralva, também, que ele escreveu alguns livros, ele cita, num livrinho dele, que a solidariedade vivenciada embeleza a vida. Então, todos nós, quando vemos um grupo de pessoas trabalhando para o bem, né? um grupo de pessoas desinteressadas em ganho financeiro, aquilo embeleza a nossa vida, aquilo nos dá ânimo, né? Aquilo faz com que a gente sinta vontade de estar participando, né, daqueles encontros. Então, vamos ao seguinte. Então, aqui, o Chico fala num livrinho, assim, todo trabalho, por mais insignificante, quando feito com responsabilidade, dá a paz, alegria ao nosso coração. E isso também vem colaborar, essa frase, com a pergunta 680 do Livro dos Espíritos. 679, 680 do Livro dos Espíritos, que Kardec está comentando, conversando com os espíritos, e falando sobre pessoas que estão impossibilitadas de trabalhar, né? E nós vamos pensar que essas pessoas são inúteis na vida, se elas têm uma impossibilidade física ou alguma outra coisa, né? Elas são inúteis, podem ser consideradas inúteis, e os espíritos dizem que não. Quando a pessoa voluntariamente, por desejo próprio, ela quer se tornar inútil, né? Então, ou por comodismo, por preguiça, ela quer se tornar inútil e viver à custa do trabalho dos outros, então isso é com ela. Mas cada pessoa, mesmo que ela tenha uma impossibilidade, mas ela queira, ela tenha uma faculdade positiva na sua vida, ela pode ter uma ocupação e ser útil. Então, uma vez nós comentamos, né? Até a dona Lúcia comentou sobre aquele espírito, o Jerônimo, né, de Mendonça, que ele tinha uma porção de dificuldades no seu corpo, e assim mesmo ele trabalhava e ele expressava o seu sentimento, aquilo que ele conhecia, né, através da sua voz, porque ele falava, ele conversava, apesar das limitações. Então, nós escolhemos aqui uma frase de Pedro, da primeira epístola de Pedro, que diz assim: servi uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Então, Pedro disse isso lá no capítulo 4 e versículo 10 da primeira carta que ele escreveu. E eu achei muito interessante, combinou com o trabalho, não é? Então, esse servir uns aos outros quer dizer, nós estamos, então, aqui, cada um com o seu dom, todos têm um dom, nem que seja um, que ele recebeu como bênçãos dos céus. Ele conquistou, ele tem esse dom, e ele vai trabalhar conforme esse dom que ele tem. Ele não precisa procurar outros dons, ou então fazer algum esforço, arrumar, por exemplo, um outro tipo de trabalho que ganhe mais para ele desenvolver o dom. Então, o dom que ele tiver, porque ele vai trabalhar
ele vai desenvolver esse dom com responsabilidade, né? E vai doar algo desse dom para as pessoas. Então, nós temos que aprender a valorizar o dom que nós temos, os talentos que nós temos, né? E assumir com responsabilidade, nem que seja um talento, um dom. É que, na maioria das vezes, né, a nossa humanidade entra naquela situação do texto de Emmanuel, né? Nós nos queixamos, nos lamentamos, não estamos satisfeitos com a situação que nós vivemos, né? Não sabemos entender o valor de um trabalho honesto, às vezes o valor de um trabalho humilde, e sempre estamos insatisfeitos. Então, isso tira essa insatisfação nossa e essa reclamação, né? Então, reclamar menos e servir mais. Então, nós vemos aqui um outro texto, que o trabalho desinteressado e constante é o melhor tipo de oração, de espírito para espírito, e, sem dúvida, representa uma escada viva pela qual o socorro divino pode descer facilmente da vida mais alta em nosso favor. Então, esse trabalho desinteressado, essa doação, ou então esse trabalho, a abnegação, o trabalho, o altruísmo, né? Constante e desinteressado, é o melhor tipo de oração. Porque nessa oração, né? Ao nós subirmos, ao tentarmos subirmos essa escada, né? Para nos ligarmos a uma vida mais alta, uma vida superior, a uma espiritualidade maior, né? Esse trabalho desse intercâmbio, dessa ligação, nos proporciona também a vinda de outras bênçãos em nosso favor. Então, é a ligação nossa, né, do trabalhador sempre com a espiritualidade, agradecendo o dom que recebe, sabendo usar aqueles dons, né, aqueles talentos, para sempre estar tendo a oportunidade de receber mais. Então, nós vamos aqui, essa frase de Emmanuel e André Luiz. E vamos, então, encerrando esse nosso trabalho, mostrando esse convite ao trabalho, aplicando os dons que Deus nos deu. A benevolência, humildade, amor, caridade, fé, esperança, bondade, perseverança, que são muitas essas qualidades, né? Então, isso nós temos que aprender a usar, né? Todas essas são talentos, são riquezas que nós temos, são aqueles tesouros, né? Que nós temos na nossa vida, que a ferrugem, que a traça não consome, né? Que o ladrão não rouba. São esses tesouros que nós temos que aplicar na nossa vida diária, sem medo de perder, porque isso a gente nunca perde. Nós temos que aprender a trabalhar, a desenvolver, né, durante cada uma das nossas encarnações. E se nós guardamos esse tesouro num cofre, né, vamos supor, no cofre do comodismo, no cofre da preguiça, nós nunca vamos desenvolvê-los, né? E vai ser sempre um prejuízo para nós, certo? Na contabilidade da evolução espiritual. Então, esse, companheiros, é o comentário que eu pude entender, realizar, e agora nós vamos, então, para a nossa prece final, né? Encerrar esse nosso trabalho de comentário e vamos nos acomodando em nossos lugares, nos recolhendo, mais uma vez, intimamente, serenando os nossos corações, respirando fundo, com os nossos corações, os nossos pensamentos voltados para uma luz que vai nos envolvendo, uma luz com as energias
de paz, serenidade, trazendo mansidão para a nossa mente, para o nosso coração, umas energias de bondade, de amor, para que nós possamos vibrar pelo nosso planeta Terra, que nós possamos enviar vibrações, sentimentos para todos os doentes do corpo e da alma. Que possamos enviar para todas aquelas pessoas que se acham em situações difíceis, com as suas provas, com as suas expiações. Vamos vibrar por todos aqueles que são dirigentes, governantes de todas as nações. Que eles possam receber também a nossa vibração, aquelas pessoas que cuidam da saúde dos povos, da ordem, da segurança e qualquer outro trabalho edificante que se realize na Terra. Vibremos pela expansão do Evangelho no coração de todas as pessoas, no coração de todo o nosso grupo de estudo, pelos nossos familiares, pelas pessoas que estão na nossa companhia no dia de hoje. Vamos também pedindo o remedinho espiritual, as energias espirituais para cada um de nós, de acordo com a nossa necessidade. Que esse remédio, essa essência divina, ela possa ser colocada nas águas dos nossos copos, das nossas garrafinhas, das nossas jarras, nas nossas casas, né? E vamos agradecendo ao reino mineral também, que proporciona essa água que será fluidificada, né? E da qual nós a usaremos para as nossas necessidades. E vamos pensando essa água curando o nosso mal físico, fortificando as nossas células, penetrando em nosso corpo. Essa água que nos banha, onde nós tomamos o nosso banho refrescante, um banho que nos traz bem-estar e que nos revigora as energias, né? Que todas essas bênçãos possam nos fortalecer, possam nos trazer um alento, uma esperança para os nossos corações. E que essa fluidificação, essas nossas vibrações, elas possam nos tornar melhores amigos, né? Nos trazer maiores conhecimentos através do nosso estudo, maior harmonia para o nosso grupo e maior perdão para todos nós, e entre nós. Então, agradecemos a esses nossos benfeitores que nos acompanharam no estudo do dia de hoje. E pedimos que a espiritualidade nos permita encerrarmos o nosso trabalho de hoje, com as bênçãos de Deus e de Jesus. Que assim seja. Boa noite a todos os companheiros, desculpe o passar da hora, e que Jesus nos abençoe a todos. Que assim seja.